falando dos direitos dos autistas de maneira geral, por exemplo, eles teriam direito a passe livre nos ônibus municipais, ônibus Sim, eu interestaduais? até trouxe aqui um roteiro, Geraldo, para a gente, até mesmo para eu não me perder, para não deixar de citar esses direitos. Lógico que a gente não tem como esgotar tudo, falar de todos eles, né, especificamente hoje, né, talvez uma outra oportunidade. Então, a gente vai ter direitos gerais, nós vamos ter direitos previdenciários, direitos assistenciais e principalmente direitos ligados à saúde. Né? Então, na relação, o Geraldo, de direitos, né, no geral, que a gente fala, né, direitos dos autistas em geral, nós podemos citar o passe livre em transportes interestaduais, né? Eles vão ter aí entre estados essa questão do passe livre. Vale lembrar que essa questão é somente para pessoas de baixa renda, até 2 salários mínimos, né? Então, quem se enquadra nessa condição aí, né, pode procurar as companhias, né, um órgão aí de assistência social para buscar esse direito, né? Nesse caso, a passagem só para pessoa autista ou para o acompanhante também? Nesse caso é só para o autista, tá? Nós vamos falar aqui de outros casos para acompanhantes, mas nesse caso é só para o autista, tá? Nós temos também a questão do bilhete único, que é o transporte municipal, né, que igual ao transporte interestadual, também a pessoa pode buscar aí junto às companhias, logicamente vai ter que fazer um cadastro, né, preencher um requerimento, juntar documentos, né, e comprovar aí para ter esse direito, né? Mas é uma questão importante, porque principalmente para as pessoas de baixa renda, né? Porque a gente sabe que o autista ele precisa de muita atividade, né? Tanto diária como semanal. Ele precisa constantemente de fonoaudiólogo, de psicólogo, tem uns que precisam de psiquiatra, né? De médicos especializados, né? De outras atividades, né? Para que desenvolva melhor, tenha uma melhor condição de vida. Então, o que envolve isso? Deslocamento, né? Muitas das vezes tem gente que mora no meio rural, que a gente sabe, às vezes mora numa cidade que na própria cidade não tem aquele, né, igual a gente tem o ser aqui, né, que possa ajudar. Ainda sobre locomoção, por exemplo, a pessoa autista ela tem direito a uma vaga especial para estacionamento, Sim. locais como São Paulo, por exemplo, que tem rodízio, eles têm algum tipo de privilégio Sim, é também? importante, né, falar, né, a liberação na capital de São Paulo, eles têm tem um rodízio, né, pelas placas do carro, então o autista ele tem esse privilégio, né, ele foge à regra desse rodízio, porque lógico, precisa da necessidade, é todo dia, né, é toda semana, às vezes ocorre uma intercorrência, né, então precisa realmente aí dessa locomoção. Então no estado de São Paulo, capital, vale lembrar, tem essa liberação desse rodízio. E também a gente sabe que tem a questão do direito da vaga especial para estacionamento, né? Funciona a mesma coisa para né, todas as pessoas enquadradas no PCD. Na questão da educação, a gente fala muito de inclusão, Sim. como fica para a pessoa autista? O autista aí, né, ele vai ter o direito a ter um professor apoio, né, professor ou uma professora apoio, né. Vale lembrar que não tem custo nenhum, né, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas vai ter um custo, né, eu não vou poder custear isso para o meu filho. Não, não tem custo nenhum. Tanto na rede municipal, na rede gratuita, né, como na particular, né, na pública como na particular, não vai ter esse custo, né? E esse professor aí tem que ter a formação, logicamente, do professor, né? Não é somente uma pessoa que vá apoiar aí, né, o autista aí nas lições do dia a dia na escola, mas tem que ter a formação adequada, um treinamento também adequado, né? Na questão que a gente tem que falar também, que é importante, porque tem muitos que trabalham. Sim. A jornada de trabalho do autista ela é diferenciada, Nessa ela cumpre o mesmo das pessoas que são ditas comuns ou não? Não, a questão da jornada, né, quando tem um autista que precisa trabalhar, tem a legislação própria e tem a jornada reduzida, né? Mas essa questão da jornada também de trabalho, Geraldo, vai mais assim, na questão do pai, né, ou que seja do curador, né, ou até mesmo de um tutor aí, em certos casos, porque o diagnóstico de autismo, ele pode ser tardio também.
né? Então, essa questão da jornada também vai muito para o pai ou a mãe, né? Então, essa redução para o servidor federal já está assegurado, né? Já tem pacificado isso. Agora, o servidor municipal e estadual tem que ver a legislação própria, né? E, às vezes, quando não tiver uma legislação própria, ou que tem uma lacuna, vai servir como analogia à legislação federal. E nós estamos aí em ano eleitoral. A pessoa autista, ela tem que tirar o título eleitor, ela tem que ter esse Pode. documento também, ou não é obrigatório? Como é que funciona? Não, pode tirar, né? Logicamente, a gente vai ver a condição ali da pessoa e pode, né? A mesma coisa quando acontece com o alistamento militar, né? Que tem o direito aí de se recusar, né? Janine, falando ainda sobre outras situações que a gente vê no dia a dia, o mesmo se aplica para as passagens aéreas? No caso das passagens aéreas, o Geraldo, esse direito é para o acompanhante, né? Então, aí, cada companhia aérea tem como se diz assim, um normativo interno, né? Então, as pessoas aí que queiram e que precisam, né, se valer desse direito, procure a companhia aérea previamente para se informar como que faz, né, para solicitar essa questão aí, né, desse desconto aí da passagem aérea. A pessoa autista, ela consegue também, ainda falando sobre transporte, desconto no IPVA, algum tipo de isenção, Essas são né? Adquirir um veículo também? Sim, esses são os direitos que as pessoas mais conhecem, né? A questão da isenção, tem isenção da questão do imposto de renda também, que vale lembrar que é uma questão também muito importante, tá, Geraldo? E a questão da isenção, né, de PVA, bem como de veículo novo, né? Alguns estados, aí é importante a pessoa se atentar à legislação estadual, porque esse tributo é um tributo estadual, então tem que verificar a legislação do estado. Alguns estados permitem que por exemplo, assim, o veículo novo seja retirado em nome do acompanhante, ou que seja assim, do pai, da mãe, da pessoa realmente que acompanhe, que seja responsável pela pessoa com autista. Já outros estados, a determinação é que esse veículo já saia diretamente no nome da pessoa com autista, né? Com autismo, desculpa. O autista também tem direito à vaga aí em concursos ou em qualquer empresa que tem uma vaga para pessoa com deficiência? Tudo que se tiver, né, que tiver vaga disponibilizado para PCD, ele vai entrar na vaga de PCD. As outras situações que são comuns aos trabalhadores, FGTS, PIS, PASEP, o próprio abono salarial, é a mesma legislação para todos? Como é que funciona? Não, porque o que acontece? Tem uma diferença, né? Um pouco na questão logicamente que vai ter o depósito, né? Isso é indiscutível, né? Tem o direito ao FGTS, ao PIS/PASEP normalmente, né? Ele tem o direito a ter depositado isso aí, essas contribuições, né? Mas eu falo assim, no caso de um saque, por exemplo, do FGTS, PIS/PASEP, aí considero os níveis de suporte, né? Nesse caso, falo em nível de suporte, que são os níveis 1, 2 e 3. O nível 1, considerado o leve, o nível 2, considerado o moderado, e o nível 3, considerado o nível grave, né? Se a pessoa, por exemplo, precisar fazer um saque do FGTS, o nível 3, né, nível de suporte 3, que é considerado grave, severo, ele já consegue fazer direto na caixa, tá? Em alguns casos, o nível 1 e o 2 tem que haver, às vezes tem que buscar a via judicial aí. A outra conquista que eu queria destacar também, né, que é recente, a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, né, que inclusive em Minas, aqui em Pará de Minas, no Brasil também, as pessoas conseguem retirar. E é importante ter essa carteira. Essa carteirinha, né, eles até têm um nome, né, que fala CIPTEA, né, e principalmente assim, porque é uma questão de identificação mesmo do autista, ele serve, né, como um documento aí, como se fosse uma carteira de identidade, né. Então, assim, quando a pessoa, determinados órgãos que a pessoa desconhecer e não aceitar como um documento, como uma identificação, você já pode ali levar até a lei impressa, já andar com a lei impressa aí para mostrar. No canal GR News no YouTube, inclusive, é matéria recente, está lá. Se você acessar, vai lá na aba Vídeos, você pode colocar na busca lá que você vai encontrar
delegado regional aqui da Polícia Civil em Pará de Minas, doutor Ederson Gonçalves, falando disso, orientando como que a pessoa precisa dessa CIPTEA, dessa carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, deve agir para conseguir essa carteira. O doutor Ederson está orientando, está aí essa matéria no canal GR News no YouTube. Fiquem à vontade, viu, para ver e para compartilhar, para que chegue até mais pessoas que às vezes ainda não têm conhecimento sobre esse serviço que é prestado aqui em Pará de Minas, assim como no estado de Minas Gerais de maneira geral.